vida, viver literalmente uma vida com sabedoria ali direcionada por Deus. E esse é um tema que nos traz, que nos convida, na verdade, hoje é um convite do Senhor a nós pararmos e refletirmos sobre como nós estamos gastando os nossos dias, a nossa vida. E a Bíblia, ela é recheada, ela está assim, ela é completa, né? A palavra de Deus, realmente ela é completa. Tem um texto que eu amo muito, fala assim, a Bíblia ela é viva e eficaz, ela é mais penetrante do que uma faca que corta dos dois lados, ela vai até a divisão da alma e do espírito e consegue discernir até as intenções do nosso coração. Então, assim, a palavra ela é poderosa mesmo e ela nos ensina de tudo. Então, quando eu parei para refletir sobre esse tema, e quando a gente vai buscar na palavra de Deus, você vê o tanto como a palavra é ampla em tudo, em todos os aspectos e todos os assuntos que você coloca lá e você pesquisa, você encontra tantos ensinamentos que eu só consegui tirar por causa do tempo também, né, que a gente tem, senão a gente ficaria aqui horas discorrendo esse assunto. Então, eu separei 5 tópicos para a gente estar discorrendo esse assunto, viver com sabedoria. E hoje é muito comum a gente ouvir alguns jargões, algumas falas, as pessoas dizem assim, nossa, como o tempo voa, né? Como passou rápido, como o tempo passa rápido. E realmente o tempo ele passa muito rápido. O tempo ele voa mesmo, a vida realmente é muito curta, a gente escuta, nossa, é muito curta, principalmente quando a gente vai ficando mais velho, às vezes a gente encontra uma pessoa, uma amiga de muitos anos atrás, aí você já vê que ela tem um filho, depois você encontra ela novamente, já vê que o filho cresceu, assim, meu Deus, mas o tempo passou tão rápido que eu não vi. Então a gente ouve muito isso, e realmente a Bíblia também enfatiza muito sobre esse assunto de que a vida ela é realmente curta e passageira. E o primeiro ponto que eu gostaria de discorrer dentro desse tema é a vida e sua perspectiva. Para a gente poder conhecer um pouquinho mais do pouco tempo que nós temos, eu trouxe esse primeiro tópico, né, para que a gente tenha esse entendimento. E vamos ler lá em Salmo 39, 4, verso 4 e 5. Salmo 39, verso 4 e 5, que diz assim, mostra-me, Senhor, o fim da minha vida e o número dos meus dias, para que eu saiba quão frágil sou. Desde aos meus dias, o comprimento de um palmo, a duração da minha vida é nada diante de ti. De fato, todo ser humano, por mais firme que esteja, não passa de um sopro, né? Então, 2 expressões que o salmista Davi fala nesses 2 versos desse salmo, é que a nossa vida pode ser medida com palmo e que ela é tão rápida que parece um sopro, né? Então, a nossa vida ela é dividida em 3 principais ciclos. A nossa vida humana, ela é dividida em 3 principais ciclos. E você sabe o que a ciência fala sobre a perspectiva humana, quanto tempo um ser humano vive normalmente? É uma perspectiva de 75 anos. Então você pode dizer assim, mas eu conheço pessoas que vivem mais que isso. Realmente, tem pessoas que vivem mais, mas tem pessoas que vivem menos. Eu sei que você vai acabar pensando e lembrando de algumas pessoas que passaram pela sua vida, que morreram muito jovem. Pessoas que passaram pela sua vida, que morreram na infância.
e pessoas que estão na sua vida, que estão acima de 70, de 80 anos. E falando sobre isso, ontem eu estava celebrando um aniversário de um jovem de 20 anos que está saindo desse primeiro ciclo. Então, a vida humana ela é dividida em 3 ciclos. Primeiro ciclo de 0 a 20 anos. Aí existe um certo desencontro de alguns cientistas que querem estender para 25, mas a maioria entende-se que aos 20 anos encerra-se esse primeiro ciclo de 0 a 20 anos, que é onde a gente está em construção, o nosso corpo ainda está se formando fisicamente, psicologicamente. Eu anotei aqui, fisicamente, psicologicamente, socialmente, cognitivamente e hormonal. Então, o nosso corpo ainda está em desenvolvimento, a criança está crescendo, está pegando corpo, está adquirindo forma, e aí vão crescendo, vão aprendendo a ter entendimento, e depois vão chegando na fase da adolescência, na fase já adulta, já seus hormônios já começam a fluir. Então, ele está nessa parte de se montando, se construindo. Esse é o primeiro ciclo. E é muito importante, você que é pai, você que é mãe, e você tem filhos que estão nesse primeiro ciclo, você acompanhar muito bem o desenvolvimento dos seus filhos, porque isso vai gerar, para uma fase adulta, que é o segundo ciclo, pessoas com mais responsabilidade, com mais caráter, com mais respeito. Então, nós temos visto hoje uma geração que tem se perdido muito. Tem tanto conhecimento, mas são conhecimentos, na maioria das vezes, fúteis, que só tem atrapalhado o desenvolvimento das nossas crianças e dos nossos jovens. Então, é muito importante, você que é jovem, que está nesse processo de desenvolvimento, de construção, é importante que você tenha um acompanhamento, que você aprenda a passar por esse ciclo com sabedoria. E a gente ouve muito as pessoas dizer, mas não existe um manual para o ser humano. Existe, queridos. Existe um manual, e esse manual está aqui, ó. É a palavra de Deus. Ele é um manual desde a hora do nascimento, desde quando nós estamos no ventre até os últimos dias da nossa vida. Ela te orienta, ela te conduz de como você deve viver essa vida aqui na terra. E o segundo ciclo é o ciclo da maturidade, que nós chamamos, né, de 21 anos até os 51, até os 50. 50 anos é onde você está aí, já começa a ver o quanto que a vida é difícil, já começa a trabalhar e trabalha mais do que o suficiente, aprende como que a vida é dura, e também é o período, né, já que hoje é até bem mais liberto, vamos dizer assim, hoje está muito mais, não tem mais controle, em todas as faixas etárias já estão fazendo isso, né, já estão reproduzindo novos seres humanos, né? O ideal é que você adquire a sua maturidade para você já começar a reproduzir outros seres humanos. Então, a gente tem visto crianças, adolescentes aí engravidando, sem a menor sabedoria, sem o menor conhecimento do que é uma vida adulta, do que é gerar um ser humano, mais um ser humano no mundo. Mas, geralmente, né, é nesse período da fase adulta, dos 21 aos 50 anos. Dos 51 aos 75, é onde nós já estamos aí nos preparando para o check-out. Estamos nos preparando para o desembarque, né, para o momento de nos despedirmos. É onde nós estamos aí já diminuindo o tamanho dos saltos, né? Os saltos vão ficando mais baixos.
e a gente vai diminuindo também o ritmo da vida, e aí a gente também vai desabilitando aí alguns aplicativos, né? A gente já tem tanto aplicativo hoje, pelo menos eu já estou quase entrando nessa fase aí, mas eu já não consigo acompanhar o ritmo dos jovens, né? E de tantos aplicativos que vêm surgindo. Então, a gente já começa a reduzir um pouco mais esse ritmo. Aqui, graças a Deus, nós temos o terceiro ciclo, né? A terceira idade, que nós chamamos. A nossa igreja é uma igreja em movimento. Nós acabamos de ver aqui, né, que nós teremos dia 14, Rede de Mulheres em Movimento, lá na Z30. Então, é uma igreja que cuida do corpo, cuida da alma e cuida do espírito. Não somente do espírito. Então, nós estamos sempre trabalhando para que a gente tenha um corpo também saudável. Não somente um espírito saudável. Nós temos o vôlei, nós temos o futebol, temos muitas outras atividades extra-igreja, em que a gente cuida também da nossa parte física. E hoje é muito comum a gente ver as pessoas cuidando do seu corpo. Então, nós temos esses 3 ciclos. E, se você analisar, a ciência ela só está reafirmando aquilo que a palavra de Deus está falando. Lá no Salmo 90:10, diz assim: os dias de nossa vida chegam a 70 anos, e se alguns, pela sua robustez, chegam a 80 anos, o orgulho deles é canseira e enfado, pois cedo se corta e vamos voando, né? Na linguagem que nós estamos vendo aí no telão, diz: os anos da nossa vida chegam a 70 ou a 80 para os que têm mais vigor. Entretanto, são anos difíceis e cheios de sofrimento, pois a vida passa depressa e nós voamos. Então, a ciência, ela só está reafirmando aquilo que está na palavra de Deus, de que a vida, a perspectiva humana é de, no máximo, 80 anos. Né? Parabéns, feliz aquele que vive mais que isso, mas é cheio de limitações, como a palavra de Deus diz. É enfado, é canseira, tem suas dificuldades. Quem tem pessoas idosas e cuida de idosos sabe como que é. É uma dificuldade para subir uma escada, para fazer certos tipos de atividades, de se locomover. Então, existe uma debilidade quando você ultrapassa essa idade. Como eu falei para vocês, eu estava ontem celebrando um aniversário de um jovem que está se despedindo desse primeiro ciclo. E hoje eu saí do culto aqui pela manhã e fui velar uma tia minha, tia-avó, que completou tão pouco tempo, 80 anos. E hoje ela veio a óbito. Na verdade, ela veio a óbito ontem mesmo, quando nós estávamos lá no velório. Nós recebemos a notícia, saímos de lá, quando nós estávamos no aniversário, nós fomos lá para o hospital, né, onde ela estava internada. E ela viveu com saúde até os 70, e eu estava conversando hoje com uma das minhas primas, e ela estava me contando que ela viveu com muita saúde, servindo ao Senhor. Ela estava sendo velada lá na igreja onde ela congregava, na Assembleia de Deus, Vale dos Milagres. É Vale, né? Não, Arraial de Deus. E ela teve uma vida saudável, mas a partir dos 75 anos ela começou a dar umas complicações. E há 2 semanas atrás passou mal, foi para o hospital, saiu, aí voltou novamente. E quando foi ontem à noite, veio a óbito. Então, realmente, só confirmando aquilo que a palavra de Deus nos fala sobre a perspectiva da nossa vida. E, querido, pasmem,
que nesses 75 anos, vamos trabalhar dentro dessa perspectiva, tanto bíblica quanto cientificamente, nós ainda temos alguns probleminhas aí. Por quê? Porque dentro desses anos, de 75 anos, ou nós estamos dormindo, ou comendo, ou excretando. Nós estamos fazendo essas três necessidades básicas. Então, eu fui pesquisar mais sobre isso. E eu descobri que para você ter uma saúde, para você viver bem, ter uma saúde, a quantidade de horas que você precisa dormir é 8 horas, né? Segundo os cientistas, segundo os médicos, orientadores, nos orientam dessa forma. Claro que existem pessoas que dormem mais e pessoas que dormem menos, mas a estimativa é de 8 horas. E dentro dessas 8 horas que nós precisamos dormir diariamente, durante 365 dias, nós dormimos 120 dias. 120 dias. E aí eu fui mais a fundo. 120 dias calculados em 75 anos, nós dormimos 25 anos. 25 anos de 75 anos nós passamos dormindo. Então nós já temos uma redução aí nessa perspectiva de vida. E dentro dessas atividades, dessas necessidades básicas que nós precisamos fazer, nós consumimos 42 toneladas de alimentos sólidos e líquidos. E, como nós temos o nosso sistema digestório, nós temos o nosso sistema excretório. Então, nós acabamos excretando também 42 toneladas de alimento nesse período de 75 anos, se nós vivermos com saúde e alcançarmos essa idade. E aí foram-se mais 10 anos, comendo e excretando. Então, nós reduzimos aí mais, somando com os 25, 35 anos. Então, se nós formos analisar, de 75 anos, nós temos pouco tempo. E nós ainda gastamos uma parte desse tempo com coisas fúteis. Coisas que tiram totalmente o nosso tempo e a nossa atenção. Tem pessoas que gastam horas, 5 horas, 3 horas, até 10 horas diante de uma tela de celular ou TV assistindo séries ou memes na internet. E isso é algo para a gente parar e refletir o que nós estamos fazendo com o nosso tempo e com a nossa vida. Nós temos que sair daqui e pensar assim: eu não tenho muito tempo. E o tempo que eu tenho, porque, queridos, você não sabe o dia de amanhã. Você não sabe o tempo que você tem. Essa é uma perspectiva, segundo a palavra e a ciência. Mas só quem sabe o tempo que eu tenho de vida é o Senhor. Ele sabe. Alguns têm dias a mais, outros, quem sabe, amanhã já não estarão conosco. Esses dias nós estávamos... eu, que acompanho mais lá em casa, os torneios de futebol, eu e o João, às vezes, quando ele tem um tempinho, mas eu acompanho muito mais, nós acompanhando a Copa Libertadores, e houve uma partida entre São Paulo e Nacional do Uruguai, e um jogador de futebol esquerdo de 27 anos teve uma arritmia cardíaca durante a partida de futebol. Ele não teve nenhuma colisão, ele não se chocou com nenhum, ele não estava disputando
alguma coisa envolvendo a bola, ele simplesmente estava parado no meio do campo, deu uma arritmia cardíaca e ele caiu. Logo foi atendido, questão de minutos, foi reanimado, levado a um dos melhores hospitais do nosso país, Albert Einstein, mas dias depois ele veio a óbito. 27 anos, saudável, atleta. Esses atletas são valiosos, caríssimos, então eles são muito bem monitorados e acompanhados. Então esse jovem simplesmente teve ali os seus dias contados e morreu aos 27 anos. Vindo de Paraupebas, que a gente está fazendo tratamento por lá, vindo de Paraupebas, e uma pessoa passou por nós com muita pressa. E aí o Rafa falou assim: menino, mas está tão apressado esse senhor, e nós fixamos os olhos nele e no veículo dele. Minutos depois, ele colidiu com um caminhão na nossa frente. Então, um senhor, né, jovem também. Então, a nossa vida realmente é pequena. Olha, a palavra de Deus diz que é contada como um palmo. Um palmo é pequeno. E ela é tão rápida que é como um sopro. Então é algo de nós pararmos e pensarmos. Eu tenho um tempo limitado. Eu tenho um tempo contado, sim. E nós precisamos aproveitar esse tempo e viver sabiamente. O segundo ponto, queridos, que eu gostaria de enfatizar é a fragilidade da vida. Tiago capítulo 4, do versículo 13 ao 17. Tiago 4, do versículo 13 ao 17, diz: ouçam agora, vocês que dizem, hoje ou amanhã iremos para esta ou aquela cidade. Passaremos um ano ali, faremos negócios e ganharemos dinheiro. Vocês nem sabem o que lhes acontecerá amanhã. Que é a sua vida? Vocês são como a neblina que aparece por um pouco de tempo e depois se dissipa. Ao invés disso, deveríamos dizer: se o Senhor quiser, viveremos e faremos isto ou aquilo. Agora, porém, vocês se vangloriam das suas pretensões. Toda vanglória como essa é maligna. Pensem nisto, pois. Quem sabe que deve fazer o bem e não o faz, comete pecado. Tiago nos lembra da incerteza do futuro e da transitoriedade da vida. A analogia da vida como uma neblina enfatiza como a nossa existência pode ser curta e imprevisível. Isso nos ensina a humildade e a necessidade de depender de Deus, vivendo cada dia com propósito e responsabilidade. Tiago aqui traz essa analogia de que a nossa vida, ela é tão frágil como uma neblina. Você passa e a neblina se foi. E quando eu desci do carro para ver se a pessoa estava viva. Nós começamos a orar, a interceder lá para que o Senhor permitisse que ela vivesse. Nós começamos a orar e a declarar: Senhor, traga vida, envia o socorro com rapidez para socorrer. E as pessoas tentando abrir as ferragens daquele caminhão, e aquele homem ali todo preso ali dentro daquele caminhão. Eu disse: meu Deus, como a nossa vida é frágil. Como a nossa vida é frágil. Quando eu trabalhava, eu tinha uma amiga que trabalhava comigo, e ela andava de moto, e ela estava andando bem devagarinho,
E ela disse: eu parei para encostar, e ela é baixinha, e ela parou para encostar a moto, ela não conseguiu alcançar o chão, e a moto virou, e ela bateu, pressionou a moto e o joelho no meio-fio. Ela ficou 2 anos, quase um ano inteiro, internada, porque estilhaçou todo o joelho. Teve que restaurar todos os joelhos com placas, com ferros, com parafusos. Passou 2 anos fazendo tratamento para restaurar o joelho. Eu falei: meu Deus, como a nossa vida é frágil. Ela realmente é como uma neblina. E nós estamos projetando, fazendo projetos, e não sabemos, como o Tiago, irmão de Jesus, aqui fala nesse capítulo 4, nós não sabemos o dia de amanhã. E aqui, ele traz uma reflexão: tudo que nós formos fazermos, nós colocarmos Deus à frente. Ele fala: vocês estão aí planejando de viajar para uma cidade, lá você ficar um tempo, 1 ano, fazer negócios, e vocês deveriam dizer: se Deus quiser, se o Senhor permitir. O que Tiago está querendo dizer para nós? Que nós temos que colocar os nossos dias diante do Senhor. O Senhor é que mede os nossos dias, é Ele que conhece os nossos dias. Não tem nenhum problema, querido, você fazer previsões ou provisões. A Bíblia fala em Provérbios, o homem ele faz planos, mas a resposta e o direcionamento vem do Senhor. Você deve sim fazer planos, você deve sim fazer provisões, mas você deve colocar diante de Deus. E muitas pessoas estão se iludindo e achando que elas só têm essa vida aqui, e elas estão planejando, projetando, fazendo provisões, só pensando nesta vida aqui. E ainda se vangloriando, que ele fala aqui que toda vanglória, toda vaidade, ela é maligna. O que isso quer dizer? Que o que você tem conquistado, você tem vivido até aqui, é o Senhor que tem permitido. É por causa da misericórdia do Senhor que nós estamos aqui hoje. Não é pelo seu esforço, não é pela sua dedicação. Parabéns para você que tem cuidado da sua saúde, para você que tem se alimentado bem, para você que tem cuidado do seu corpo, para você que tem malhado. É isso mesmo, você tem que cuidar da sua vida, você tem que cuidar do seu corpo, mas você tem que entender que tudo existe um propósito. Eu estou cuidando do meu corpo para quê? Para a glória de Deus, para que o meu corpo possa estar com saúde, para fazer a obra do Senhor, para viver o reino de Deus, para viver os propósitos de Deus aqui nessa terra, queridos. Não é só para você ficar bonito, malhadão, bombadão, bombadona, bonitona, não. Para passear na sociedade, desfilar com um corpo maravilhoso, é para a glória de Deus, é para que você tenha saúde nos anos que Deus lhe permitir você viver nessa terra, e você glorificar a Ele. E assim como existem pessoas que cuidam do seu corpo, tem aqueles que não pensam na fragilidade que é o seu corpo. Começam a ingerir drogas, a consumir alimentos que fazem mal à saúde, sem pensar que isso pode causar e antecipar e reduzir a sua perspectiva de vida. Então nós temos que ter muito cuidado, e é isso que Tiago nos adverte. A nossa vida é como uma neblina, e o nosso tempo é como um sopro.
O terceiro ponto, de manhã eu até contei aqui, né, que existe tem até uns memes aí, engraçado, uns memes engraçados, né, sobre essa questão aqui da fragilidade do corpo. Tem uns memes engraçados que o cara falou assim, olha, ele é muito amostradinho, né? Eu vou já fazer a sua passagem. Aí era uma vez, um jovem, um senhor, casado, 3 filhos, quase 50 anos, foi para um luau da Igreja Nova Aliança. E aí lá tem um brinquedo, banana no jet ski. E lá você tinha que escolher com emoção, sem emoção ou com muita emoção. E ele amostradinho, vai lá, pede com muita emoção. E aí tá ele lá, voando naquela banana, se tacando naquela água. Aí, vou já fazer sua passagem. Não é? Que ele tem um carimbinho assim, né? Vou já fazer sua passagem. Mas a mulher dele está bem ali na beira da praia, intercedendo por ele. Senhor, não leva não. E aí, a gente não pensa, querido, às vezes, né? Que nosso corpo é tão frágil, às vezes uma pancadinha na água pode quebrar seu pescoço. E eu não estou querendo aqui amedrontar você, de você não fazer suas atividades, quando eu era criança eu subia em árvores, eu fazia muita atrocidade, mas tinha um corpo, né, que me permitia. Hoje eu não posso mais, então eu tenho que ter zelo por aquilo que o Senhor me presenteou. Nós acabamos de louvar e dizer que nós somos um milagre, e nós somos um milagre de Deus. Então nós temos que prezar pela nossa vida, cuidar da nossa vida. Amém? E o terceiro ponto aqui é a urgência de buscar a Deus. Isaías 55:6 e Oséias 10:12. Nós vamos ler Isaías 55:6. Busquem o Senhor enquanto é possível achá-lo. Clamem por ele enquanto está perto. Oséias 10:12. Eu vou ler a parte B, que diz assim: é tempo de buscar ao Senhor até que ele venha. Queridos, nós acabamos de entender, compreender que a nossa vida é frágil, que a nossa vida é pequena, que é curta, nós temos uma perspectiva de vida pequena, nós temos muitas necessidades básicas para exercer dentro dessa vida pequena, e nós precisamos entender que existe uma urgência em buscar ao Senhor. E muitas pessoas, milhares de pessoas passam aqui por essa igreja, pelas nossas células, o ano inteiro, e nós ali convidando, aceita Jesus como Salvador, vem participar dos trabalhos, vem participar da rede de mulheres, vem participar da rede de jovem, vem participar da rede de homens, vem para mulheres com propósito em movimento, vem para a mesa redonda, vem para o All-Time. E as pessoas falam assim: não, eu não tenho tempo, eu não posso, deixa para outro dia, deixa para outro momento. Queridos, você não sabe quanto tempo você tem. E existe uma urgência em nós buscarmos a Senhor. A consciência de uma vida curta nos deve levar a uma busca urgente por Deus. Estes versículos de Isaías e Oséias nos exortam a aproveitar o tempo que temos para nos aproximar de Deus, porque não sabemos quanto tempo ainda nos resta.
E lá em Lucas 10, 41, 42, Jesus está na casa de Lázaro e de Marta e Maria. E ele chega para Marta e fala assim: Marta, 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 você está preocupada e inquieta com muitas coisas. Todavia, apenas uma necessidade. Todavia, apenas uma é necessária. Maria escolheu a melhor delas, e esta não lhe será tirada. Nós andamos inquietos, nós andamos preocupados, buscando tantas coisas. Mas uma é necessária, e essa não será tirada de você. Queridos, não pense que quando nós viermos, descermos a sepultura, nós vamos levar conosco os nossos diplomas, as nossas posses, os nossos bens que nós adquirimos ao longo da nossa vida. Não, queridos. Uma não lhe será tirada: a salvação, a palavra do Senhor. Isso não será tirado de você. E aqui, queridos, nós batemos em duas teclas: preocupada e inquieta. Marta, Marta, você está muito preocupada e inquieta. Tira o nome de Marta e coloca o seu nome. Adria, você está muito preocupada e inquieta. Adria, você está muito ansiosa. Nós estamos, querido, mal do século. Ansiedade. Nós andamos muito preocupadas com o que nós vamos fazer, com o que nós vamos comer, com o que nós vamos vestir. Não que você não deva pensar, buscar, mas isso não pode ser prioridade. Ele fala aqui: uma é necessária, uma é prioridade. A busca ao Senhor, ela é prioridade na nossa vida. E ele fala: Maria escolheu a melhor parte, e esta não lhe será tirada. Quando nós estamos, queridos, no nosso leito de morte, e você tem alguns minutos de vida, e o médico diz assim: o que você quer fazer nesses últimos minutos de vida? Aí você vai dizer assim: Senhor, doutor, tem como me levar lá na minha fazenda para ver meus gados? Queria me despedir deles. Pode me levar lá na minha garagem para ver meus carros que eu adquiri? Ah, não, eu queria me despedir das minhas roupas de marca, das minhas bolsas. Não, queridos. O que nós desejaríamos numa hora como essa? Doutor, eu posso ver meu marido, dar um cheiro nele? Posso dar um abraço nos meus filhos? Posso ver minha mãe, meu pai? Então nós estamos buscando aquilo que não é necessário e importante. A maior tolice que um ser humano pode pensar é que só existe essa vida aqui para ele viver. Essa é a maior tolice do ser humano. Então nós temos que ter essa consciência de que nós devemos buscar ao Senhor. E esse legado, querido, não nos será tirado. Quando Dorcas morreu, aquelas pessoas que moravam perto de Dorcas chegaram lá e lembraram daquilo que Dorcas fazia por elas. Então existe
uma necessidade de você buscar o Senhor, e Ele está te dando este dia de hoje, para você buscá-lo, para você adorá-lo, para você glorificá-lo, para você entregar a sua vida a Ele, para você dedicar esse tempo a Ele. Ainda tem pessoas que vêm para um culto de 1h30 e ainda fica no celular. É esse o tempo que o Senhor deu a você, para você buscá-lo, para você glorificá-lo, para você entregar a sua vida a Ele. Por isso, não saia daqui sem tomar essa decisão. A nossa vida é um sopro. A nossa vida é como uma neblina, passa rápido. Existe uma necessidade, tópico 4, uma necessidade de sabedoria, Salmo 90:12. Ensina-nos a contar os nossos dias, para que o nosso coração alcance sabedoria. Ensina-nos a contar os nossos dias. Esse salmo quem escreveu foi Moisés. E Moisés pede a Deus que ensine-o a ser um ser humano, e a compreender a brevidade da vida. Essa contagem dos dias não se refere apenas a uma medição cronológica, mas um reconhecimento da nossa limitação e curta duração da nossa vida. Em outras palavras, é uma forma de adquirir consciência da fragilidade e da passagem rápida do tempo. Moisés não estava pedindo ao Senhor, me ensina, é hoje, amanhã, depois da manhã. Não, Moisés estava pedindo, Senhor, eu quero viver cada dia com sabedoria. E eu quero alcançar um coração sábio, com o entendimento daquilo que o Senhor deseja para a minha vida, de como o Senhor deseja que eu viva cada dia da minha vida. Existe um propósito. Nós não estamos vivendo aqui por viver. Existe um propósito na sua vida. E esse verbo ensinar implica em ser humano, implica que o ser humano não consegue por si só desenvolver essa perspectiva de vida. Isso sugere que a sabedoria para viver bem, tendo em mente a transitoriedade da vida, depende e ela é dada por Deus. Ele fala na sua palavra, se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus que Ele dá livremente. E aí eu trago novamente pessoas que estão vivendo sem sabedoria, achando que essa é a única vida que ele precisa viver, então eu vou aproveitar. Eita que eu vou aproveitar, vou beber todos, eu vou curtir todos, vou namorar muito, porque acha que essa é a única vida. Isso é falta de sabedoria. Ou pessoas que têm se matado de trabalhar porque acham que essa é a única vida que ele tem, que ele precisa adquirir muitos bens. O Senhor tem uma vida de alegria, nós aprendemos isso domingo passado. E Ele quer que você viva com alegria. Mas eu preciso saber que eu dependo dEle. E Ele me dá sabedoria para administrar os meus dias, administrar a minha vida financeira, administrar a minha saúde, administrar o meu tempo. Engraçado que os nossos pais não tinham tanta facilidade, nossos avós, não vou tão longe, né? Ou não vou tão perto, vou mais um pouquinho mais longe. Os nossos avós não tinham tanta facilidade como nós temos hoje. E eles viviam, tinham mais tempo para estar em família, tinham mais tempo para estar com Deus, tinham mais tempo. E hoje nós temos aviões que nos levam
de um estado, de um país para outro. Nós temos carros para nos movimentar, nós temos celulares. E nós, parece que o tempo está pouco. Parece que 24 horas é pouco para nós. Mas é porque não estamos tendo sabedoria para gastar os nossos dias. De tal maneira que alcancemos corações sábios. O coração sábio é uma metáfora para uma vida vivida com entendimento, prudência e discernimento. Esse tipo de sabedoria se manifesta em decisões que honram a Deus, em relacionamentos justos e no uso cuidadoso do tempo. Nós precisamos de sabedoria para nos relacionarmos, para gastarmos o nosso tempo. E as nossas atitudes, com o cuidado com o nosso tempo, elas demonstram se nós estamos honrando ou não a Deus. Não pense você que essa palavra não me constrangeu. A palavra do Senhor, ela fala primeiro conosco. E às vezes, para nós descansarmos de um dia cansativo, de trabalho ou da correria do dia a dia, nós achamos que deitar no sofá ou na cama e ficar horas na frente da televisão, nós estamos usando bem o nosso tempo. Isso não é ter sabedoria. A sabedoria verdadeira vem de Deus. Que possamos viver com propósito, em harmonia com a vontade de Deus. Amém? E o último tópico, a esperança em Cristo. Você pode dizer glória a Deus? A esperança em Cristo. Hebreus 9, 27 e 28. Eu gostaria de colocar primeiro 27. Da mesma forma, Hebreus 9, 27. Da mesma forma, como o homem está destinado a morrer uma só vez e depois disso enfrentar o juízo. A realidade da morte, queridos, ela é inevitável para todos os seres humanos. Este é o ciclo natural da vida. Morte, depois juízo. Da mesma forma como um homem está destinado a morrer uma só vez e depois disso enfrentar o juízo. Uma vez que morremos, somos chamados a prestar conta da nossa vida e da nossa relação com Deus aqui nessa vida. Por isso, aqueles que aceitaram a Cristo têm a salvação assegurada. Porque depois que você morre, querido, não tem reencarnação, não tem segunda vida, terceira vida, é juízo. Nós só vivemos nessa vida aqui uma única vez, nós morreremos e seguiremos o juízo. Mas para aqueles que aceitaram Jesus como Salvador, há uma esperança. Há uma salvação assegurada. Versículo 28. Hebreus 9, 28. A obra de Jesus na cruz foi completa. Assim também Cristo foi oferecido em sacrifício uma única vez para tirar os pecados de muitos. E aparecerá pela segunda vez. Não para tirar pecado, mas para trazer salvação aos que o aguardam. Glória a Deus. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Nós te esperamos, Senhor.
A obra de Jesus na cruz foi completa para nos remir de todo pecado. E por isso sua segunda vinda não será para lidar com pecados, mas para buscar aqueles que esperam nele. Essa é a esperança da vida eterna, em que Jesus voltará para julgar o mundo e reunir os seus. Essa é a nossa esperança. A nossa esperança é estar nele. E na segunda vinda dele, queridos, ele não vai vir aqui para perdoar os seus pecados, não. Ele vai vir aqui para buscar a sua igreja. E se você deseja viver essa vida eterna com ele, você precisa tomar essa decisão de viver sabiamente, buscando todos os dias a ele. Eu gostaria de convidar o ministério de louvor. A morte não é o fim, mas o começo da vida eterna para aqueles que creem em Jesus. A brevidade da vida está longe de ser um motivo de desespero. Deve nos levar a viver com mais intensidade e valorizar cada momento como uma oportunidade de crescer em sabedoria e amor a Deus. É uma oportunidade. A sua vida, de você amar e glorificar a Deus. Esses dias eu estava conversando com meu filho, que está aqui, João Guilherme, está estudando, fazendo faculdade de psicologia. Eu falei para ele, eu quero você, João, na presença do Senhor. Eu não abro mão. Isso é prioridade na sua vida. Eu quero que você se forme. Mas se for para mim escolher entre você viver perdido no mundo, formado, ou ficar na presença do Senhor, sem um diploma, eu escolho você viver na presença do Senhor. E eu digo isso com toda a convicção, queridos. O meu propósito aqui na terra é pregar o evangelho a toda criatura, mas em primeiro lugar a minha casa e aos meus filhos. É instruir meus filhos nos caminhos do Senhor. E nós precisamos aprender a viver com sabedoria. Eu gostaria que você ficasse de pé. Não saia daqui achando que no desespero, não, mas que você reflita que o nosso tempo é pouco. E que há uma urgência de nós colocarmos a nossa vida diante do Senhor. E eu gostaria que nós cantássemos novamente, que nós somos um milagre. E que você fechasse seus olhos, levantasse suas mãos e dissesse: Senhor, me usa nesse tempo. Nós vimos aqui quantas obras de ação social nós temos no nosso ministério, precisando de mais ajuda. Enquanto você está aí, podendo gastar o seu tempo, os seus dias na presença do Senhor, para glorificar o nome dEle. Usa-me, sou o teu milagre. Usa-me, eu quero te servir. Declare. Usa-me, sou a tua imagem. Usa-me, ó filho de Davi. Diga a Ele. Usa-me, sou o teu milagre. Usa-me, eu quero te servir. Usa-me. Diga! Usa-me, ó filho de Davi. Mais uma vez, usa-me. Usa-me. Diga! Levante as mãos aos céus dizendo:
mim, ó filho de Davi.